Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje é dia de fazermos aqui revisão, né? Eu acho que é bem interessante e importante pegar aqueles casos, algumas ações aqui que a gente comenta e que tem perspectivas boas ou ruins e ver, né, monitorando à medida que as coisas vão acontecendo para a gente entender se o cenário mudou, não mudou e a importância, né, da gente entender, de saber aquilo que nós estamos fazendo como investidores. Antes, deixa o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Hoje, então, pessoal, quero retomar aqui, aproveitando que o Mercantil pagou dividendos essa semana e muita gente perguntou se as perspectivas continuavam positivas ou não, até porque a ação subiu muito forte, um dos principais destaques de alta, para a gente comentar novamente, né, trazer mais detalhes aí a respeito do banco. É a primeira vez que nós comentamos, acho que foi no final de 2022, né, sobre a questão do mercantil, e que pensando em crescimento do banco e pensando em aumento de pagamento de dividendos, o mercantil fazia muito mais sentido que Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. Não que não uma pessoa não possa ter mais de um banco na carteira, sem problemas. Mas é que muita gente tem a ação desses grandes bancos acreditando que os bancos vão crescer nos próximos 20 anos o que cresceram nos últimos 20. Isso não é verdade, né? Os próprios bancos têm expectativas de crescimento menores. Então estava caindo de maduro, né, a possibilidade de alocação em bancos como o mercantil. E o recado, né, pessoal, desde essa época aí já era claro, até antes, né, pensando em crescimento, então, era uma das melhores oportunidades que tinha da Bolsa, né, assim como a gente tem Banco Inter, tem outros bancos que são interessantes também, e principalmente, né, pessoal, evitar a exposição em Bradesco, né, o Bradesco já vinha apresentando problemas, né, era o mais fraco em termos gerenciais, administrativos na nossa avaliação, e é importante a gente ver, né, pessoal, se o que a gente fala ao longo do tempo vai, obviamente, se materializando em resultado, né? Porque isso que importa, é ganhar dinheiro. É né? Claro que num prazo muito curto, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pode acontecer de uma ação não subir ou cair. Isso tem prazos um pouco mais longos. Mas à medida que o tempo vai passando, as coisas o mercado tem que olhar para essas empresas que estão mais descontadas e que têm mais potencial de crescimento, né? 3 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos e assim por diante, né? E no caso aqui, o objetivo era aproveitar algumas características importantes do Banco Mercantil. Primeiro, que é um banco focado, principalmente atendendo o pessoal lá do INSS, que o Mercantil, o que ele faz? Ele participa de um leilão, e aí ele ganha o leilão e pode explorar essa base de clientes, vendendo produtos, consignado e tudo mais. O menor risco, né? Muita gente questionou, mas como assim menor risco? Sim, o banco, se a gente for olhar o crédito consignado e o mercantil não tem muito problema, né? Não tem muito processo e tudo mais, é um mercado que tem baixo risco, até porque tem desconto em folha, então o risco disso é muito mais baixo, especialmente numa época que a gente ainda estava saindo, isso foi 2022, ainda saindo em relação à questão da pandemia, né? Ou seja, os grandes bancos cada vez mais aumentando as provisões e o mercantil lá ele estava tranquilo nesse sentido. E era o banco que tinha maior potencial de crescimento, ele continua sendo o banco que tem maior potencial de crescimento e maior potencial também em aumento de pagamento de dividendos. E o interessante, porque como o banco mercantil ele trabalha focado, principalmente INSS público 50 a mais, esse é o público que mais vai crescer. Né? A expectativa 2030 que pelo menos 70 milhões de pessoas tenham 50 anos ou mais a partir lá de 2030, né? Hoje já é um público que equivale a 42% do consumo das famílias brasileiras, 75% da base de clientes e 50% do varejo virtual. Lembrando que o mercantil tem vantagens em relação a outros bancos, ele já é, né, um banco enxuto, ele já vem se readequando, se ajustando aí nos últimos anos. Ou seja, né, apesar de ser um banco menor ou não ser tão conhecido, né, é tão seguro e muito mais interessante em termos de crescimento e crescimento de dividendos do que os outros bancos. Tá? Foi exatamente isso que acabou acontecendo. Se a gente for olhar em termos de resultado, foi disparado o banco que mais cresceu.
é o banco que entrega o maior ROI se a gente comparar com os grandes bancos, né, que tem algumas atividades semelhantes. Em relação à questão de inadimplência, a inadimplência vem caindo forte, né? A carteira total do mercantil é uma carteira bem conservadora, hoje quase 96% da carteira tem rating pelo menos AA, e as provisões já vêm diminuindo aí nos últimos trimestres. Inclusive, ele vai anunciar resultados agora no dia 7 de agosto. A expectativa é que a gente tenha que os resultados venham muito fortes. Então, a gente vê aqui o retorno sobre o capital crescendo, o lucro disparando, né, pessoal? Se a gente pegar o primeiro trimestre de 2023, 68 milhões de lucro, o primeiro trimestre de 2024, 165. Não é surpresa para a gente, quem acompanhou os vídeos viu, a gente já estava falando sobre isso. E os clientes totais também, né? Saiu de 6 milhões para 8.200. Se a gente for olhar esses grandes bancos, eles já têm um volume muito grande de clientes, então não tem tanta possibilidade de crescimento assim como temos aqui no mercantil, tá? Aqui, então, em relação à questão de como estão alguns múltiplos e alguns indicadores, a gente percebe, né, pessoal, que o mercantil, quando a gente olha aqui o PL, né, o mercantil só não tem o PL mais baixo do que o Banco do Brasil, só que o mercantil subiu muito mais do que o Banco do Brasil. Então, se a gente olhar aqui no relativo, vamos dizer assim, o mercantil tem disparado o PL menor, até porque o Banco do Brasil não vai crescer que nem o Banco Mercantil. Se nós olharmos aqui em ROI, nesse primeiro vídeo, e tem outros aqui do mercantil, eu já tinha falado que a gente esperava que em pouco tempo o mercantil já ia ser o banco brasileiro, comparando com os grandes, que ia divulgar os melhores resultados e ia ter o maior ROI, 31% de ROI. Né? O grande objetivo dos bancos é ter pelo menos 20%, o que o Itaú tradicionalmente entrega e o Banco do Brasil está entregando nesse momento. O Santander vai ter que se reinventar aí para entregar 20%. E o Bradesco, então, coitado, lá vai ter muita dificuldade. Quem sabe, final de 2025, início de 2026, o Bradesco começa a ter resultados um pouco melhores. E quando a gente olha aqui em relação à questão do yield, o que nós temos que lembrar, né, pessoal? Que o yield correlaciona o quanto a empresa distribuiu em relação ao preço de mercado. Tá? O Bradesco hoje ele tem o maior yield por quê? Porque a ação caiu, né? Então, a ação caiu, o lucro caiu, mas a ação caiu tanto quanto o lucro e o yield aumentou. Tá? Agora, se a gente pegar no valor financeiro, não vai ser o maior pagamento, porque eu tenho que olhar o valor financeiro, não adianta eu olhar só o valor percentual. É que nem eu falo sempre, o que vocês preferem? Ter 100% de R$1 ou 50% de 10? É melhor ter 50% de 10. O Santander tem um yield de 5,6%, o Itaú 8%, o Banco do Brasil bem parecido com o Itaú, e o Mercantil 7,5%. Só que as ações do Mercantil subiram muito mais, como a gente vai ver depois. Ou seja, no financeiro, o Banco Mercantil é o que está pagando mais dividendos para o cliente, para o investidor nesse momento. Tá? Então, a perspectiva, a expectativa continua a mesma, né? Do Banco Mercantil continuar crescendo mais, entregar mais lucro, entregar mais dividendos do que os grandes bancos. Não mudou nada em função da alta recente aí das ações. Lembrando, né, pessoal, já que eu comentei em dividendos, eu vou deixar aqui na descrição. Para quem ainda não viu, eu fiz um vídeo falando sobre dividendos, os erros que as pessoas cometem quando vão investir em dividendos, por exemplo. Tem ali relatório, tem simulador, vai estar aqui no link da descrição. E aqui, aquilo que eu comentei, né, pessoal? É importante que tudo que a gente analise e que seja recomendação ou não da Capitalizo se traduza em ganhos. E se nós olharmos aqui, não tem nem como comparar, né? Da primeira vez aqui que a gente falou de mercantil, subiu 260%, Banco do Brasil 71%, Itaú 47%, Santander 10% e o Bradesco, que a gente já falava, fuja do Bradesco, caiu aqui 8% no período. Ah, mas agora eu vou comprar o outro que caiu mais. Não é isso que a gente está dizendo, né? Não quer dizer que a ação subiu que está barata, nem que subiu, que caiu que está barata, nem que subiu que está cara. A gente tem que entender as perspectivas e a do mercantil continua a mais interessante aqui dentre os bancos, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês na descrição o nosso site, todas as informações, sempre tem uma promoção, os resultados. Capitalizo hoje tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, manda um e-mail, nos chamem no WhatsApp. Só deixar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!